Salmos 122, versículo 7. Vamos começar hoje aqui, aprendendo de Israel, aprendendo dos acontecimentos, porque os acontecimentos também indicam a volta do Senhor. Então a gente tem que estar atento nesses últimos dias, nos últimos acontecimentos, porque isto também indica a volta do nosso Deus Criador. Salmo 122, versículo 7. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Uma palavra de bênção para o Israel de Deus na terra. Haja paz dentro dos teus muros, né? Paz entre eles e prosperidade dentro dos teus palácios. E Deus tem cumprido isso. Mas o versículo 6 manda orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que te amam. Uns prosperam materialmente, outros prosperam espiritualmente, aproximando de Deus, conhecendo Deus. Isso também é prosperidade. Isso também é prosperidade. Crescer na graça, crescer no conhecimento, também é prosperidade. A frase que eles estão usando muito mesmo. Usaram muito essa semana. Geração Z. Geração Z no Nepal se levanta e derruba o regime comunista. E derruba os ditadores. Quer dizer, os jovens se levanta e derruba um regime comunista, um regime ditador, um regime de ladrões. Só os jovens. Olha só, por isso que a Bíblia diz: jovem, vós sois forte. Jovem, vós sois forte. Quando trabalha com a verdade, quando trabalha com a justiça, quando aproxima de Deus, vocês são fortes. E a imprensa a semana inteira falando geração Z, geração Z, geração Z. Isso não indica nada para vocês? Será que a imprensa sabe o que está falando quando se trata de geração Z? E nós, quando ouvimos, será que nós sabemos o que estamos ouvindo? Quando fala de geração Z, não é para vocês um sinal da volta do nosso Deus Criador? Eles estão já profetizando a última geração. Geração Z. Geração que já nasceu com os olhos nas teclas, nas mídias sociais, nas telas. Geração Z. A última geração. Se isso não falar nada para vocês, então nós que trazemos, fomos chamados para invocar o nome do Deus de Israel. Nós temos que ter ouvido, porque a palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nos últimos dias. E quando essa imprensa suja, essa imprensa nojenta, começa a falar de geração Z. Entendeu? Às vezes eles nem sabem o que estão falando. Mas nós temos que saber o que estamos ouvindo nesses últimos dias. Porque é assim. As coisas é assim.
os acontecimentos, está assim, as coisas estão acontecendo nesses últimos dias de uma maneira muito rápida. Esse mês teve 23 mortes coletivas dentro do Brasil. Isto a imprensa não fala. Você que assiste a TV Globo, você está desinformado. Você está sendo manipulado. Você não vai saber dessas coisas aqui. 23 agricultores no Rio Grande do Sul tiram a vida. Porque o governo promete uma coisa para eles e fazem outra. Eles se enterram em dívidas. Mas vai no dicionário do seu Google. A única coisa honesta que nós ainda temos, o dicionário do Google. Vai lá. 23 agricultores morrem no Rio Grande do Sul e busca a notícia. Enganado pelo sistema, enganado pelo governo, inimigo do povo. Morte coletiva. 23 agricultores, pessoas que nunca deveram nada para ninguém, são incentivados a fazer uma grande dívida e são traídos. E eles preferem tirar as suas vidas do que passarem vergonha. Isso não é um sinal da volta do nosso Deus? Que a palavra fala, e trairão uns aos outros. Né? E trairão uns aos outros. Se isso não for uma traição que eles receberam, estão ouvindo? Olha quantas coisas acontecendo. O novo Papa, ninguém fala dele, ninguém comenta. Ele pega uma bucha e fica ali quietinho, né? Ele pega o bonde andando e fica ali quietinho, porque ele sabe que não tem mais como sustentar esta mentira. Não tem mais como. O Papa anterior ainda tentou sustentar o comunismo, né? Tirou foto com eles e se declarou mesmo inimigo do povo, mas esse ali tá quietinho, né? Um Papa americano, tá assistindo tudo, as guerras, rumores de guerra, as coisas acontecendo. Isto é sinal da volta do nosso Deus Criador. A Alemanha matando opositores políticos. 6, ou 10, ou 15 já morreram. Vai no Google e busca esta informação. Quer dizer, se eu não posso com o meu opositor, eu vou matar ele? Isso é justiça? Isso é coisa de Deus? Não. Quer dizer, os homens estão insuportáveis, como diz a palavra, insuportáveis. Isso também é um sinal da volta do nosso Deus. Os homens querendo poder, sendo que na palavra de Deus nós sabemos que o poder pertence a quem? Ao nosso Deus Criador. É dele o poder. E os homens na Alemanha fazendo isso. E nós sabemos que a Alemanha tem uma dívida com o nosso Deus Criador. Qual a dívida? Da Santa Inquisição, do Holocausto, de passar pano para esse povo sujo, que engana as nações, fingindo de igreja de Deus nos últimos dias. Estão ouvindo? Então, nós
estamos assistindo. Nós sabemos que esse povo tem uma dívida com o nosso Deus. Você pensa que mata os filhos de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos, e vai ficar por isso mesmo? Então eles têm uma dívida com o nosso Deus. A França destruída. Essa semana, guerra civil na França. Vai no Google. A imprensa não fala. Povo nas ruas guerreando um contra o outro em guerra civil. O presidente da França convoca os líderes dos hospitais e pede 50 mil vagas de hospital para vítimas de guerra. Urgente. Urgente, a França investiu em 50 mil vagas de hospitais, porque o povo não está se entendendo nos últimos dias. Está difícil. Eles roubam, em vez de cobrarem dos ladrões, o que eles fazem? Eles vão cobrar do povo. O povo já não aguenta mais trabalhar, pagar impostos, né? E ver a injustiça diante dos seus olhos. O povo já não aguenta mais. O povo está se acabando. Porque se ele ganha X, ele paga a mesma coisa para cobrir desfalque que eles mesmos roubaram. Porque nós que temos o Criador, nós sabemos que tudo que atrapalha é o ladrão. O ladrão atrapalha tudo. Aquele homem que mata, aquele homem que rouba, aquele homem que destrói. Esse é o culpado de tudo que acontece de errado contra o nosso semelhante aqui neste mundo. Isto também é um sinal da volta do nosso Deus Criador. Israel ataca no Catar, uma reunião daqueles inimigos lá, daqueles Hamas, daqueles terroristas, inimigo de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo. Os terroristas, eles vão fazer ali no Catar. O Catar é um país muito rico, mas o defeito deles é receber esses terroristas. Receberam esses terroristas e ganharam o quê? Ganharam bombas, né? Israel mata todos terroristas do Hamas em reunião no Catar, entendeu? Então a luta é muito grande, porque eles fazem contrário às coisas de Deus. Como foi o versículo que nós lemos? Ora pela paz de Jerusalém, haja paz nos seus muros, nos seus palácios. Essa é a vontade de Deus. Mas os homens da terra passou a fazer ao contrário. Passaram a afrontar a Deus, como nos dias de Noé. O nosso Deus falou que a sua vinda será como nos dias do quê? Será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé não teve grandes pregadores na terra. Noé não foi um grande pregador, mas ele ganhou a sua família. Ele ganhou a sua família. Se isso não servir de exemplo para vocês. Irmão Nilson, mas então que Noé foi um mau pregador? Não, ele não foi um mau pregador. É o povo que era mau. É o povo que tratou com desprezo. É o povo que foi ruim, a ponto de rejeitar a verdade e abraçar a mentira. Assim foi as pessoas nos dias de Noé e as pessoas dos dias de hoje. Deus condenou o mundo, mas a luz da sua verdade estava ali, representada por aquele homem, Noé. Naquele dia, não vão dizer para Deus: o Senhor nos condenou
Não, eu condenei, mas o meu servo estava lá pregando a minha palavra e vocês não aceitaram. Esta é a mensagem mais difícil de, de, de ouvir. Mas fique com esta palavra, medita mais nesses acontecimentos. Vai no Google e busca essas notícias, esses 23 agricultores que sempre serviram o povo, né? Com o seu trabalho, com a sua colheita, com a bênção que Deus deu na sua colheita e serviu muitas pessoas e tiraram as suas vidas. Alemanha matando os seus opositores de direita. A França pede 50 mil leitos para vítimas de guerra. Então, o negócio está mais sério do que nós pensamos. Israel ataca no Catar e mata os líderes do Hamas. E a imprensa, essa semana inteira, falando de geração Z. Né? A pergunta é, será que eles sabem o que estamos falando? E a outra pergunta em cima, será que nós sabemos o que nós estamos ouvindo? Geração Z é o assunto dos últimos dias. Isso é o sinal da volta do nosso Deus. Nós estamos mais próximos do que nós pensamos. Talvez a nossa geração, a geração do irmão Nilson, ainda vai chegar a ver a volta do nosso Deus. A volta para Israel. Porque hoje os grandes cientistas políticos dizem, mas hoje Israel tem os Estados Unidos, né? Que nós sabemos que Israel tem que ter o Deus Criador. Não confiar em braços de carne. Mas o ensinamento da ciência é, não, hoje Israel tem os Estados Unidos. Você sabia que dentro do Israel tem 2 milhões, 3 milhões de russos que moram dentro de Israel e falam hebraico? Vai no Google. É outro estudo que nós temos que saber. Porque qual é a pergunta? Por que a Rússia não defendeu o Irã quando Israel atacou? A Rússia tem que pensar 1000 vezes. Porque lá dentro tem 2 milhões, 3 milhões de russos que falam hebraico. Estão ouvindo? Então, sempre as pessoas que não entendem nada falam assim, mas e a Rússia? A Rússia tem o seu povo lá dentro de Israel que fala o hebraico. E muitos deles são até rabinos. Muitos deles até convertidos. Então, é o Criador na frente. Tudo é o Criador na frente. Nós sabemos que o final é o mundo contra Israel e o Criador defendendo Israel e voltando para o milênio. Fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento, que se você orava para Israel, ore mais ainda, continue orando. Dobra o seu joelho para esse Deus que fez os céus e a terra e o teu santo nome de Israel. Amém.